Bom dia, oitavos anos! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, aula de língua portuguesa, dia 29/9, uma terça-feira. Nós vamos fazer uma revisão sobre os pronomes relativos e iniciar a concordância verbal com os pronomes relativos que e quem. Caderno de atividades, volume 3, página 12 em diante. Na aula de sexta-feira, nós compreendemos como funcionam os pronomes relativos. Nós vimos que eles são chamados de pronomes relativos porque eles fazem relação entre partes da oração. Eles são usados para fazer uma referência a um termo que já foi dito, a um termo que ainda será dito, para relacionar informações dentro de uma oração. Por exemplo, o jogo, que decidirá o campeonato, será no domingo. Observem que eu usei o pronome relativo que como uma espécie de especificação, vamos dizer assim, de determinação de que jogo irá decidir o campeonato. O jogo de domingo. O jogo que irá decidir o campeonato. Não é um jogo qualquer, é o jogo de domingo. É como se eu dissesse assim, ó, o jogo será no domingo. O jogo irá decidir o campeonato. Observem que são essas informações. O jogo será no domingo. O jogo irá decidir o campeonato. E o que eu faço? Eu junto as duas informações e utilizo um pronome relativo. Jogo, que decidirá o campeonato, será no domingo. Outro exemplo. Ana chegou. Ana é a menina que conversamos. Ana, a menina de quem conversamos, chegou. E aí eu usei o de quem, o pronome quem, para se referir a Ana. Então, a função do pronome relativo é exatamente essa, relacionar informações ou partes da mesma oração. Que palavrinhas funcionam como pronomes relativos? O qual, a qual, os quais, as quais, para se referir a coisas, pessoas e lugares. O que, quando eu quero me referir a coisas, pessoas e lugares. Então, observem que, para saber se o que é um pronome relativo na oração, eu faço a substituição por o qual, a qual, os quais, as quais. Por quê? Porque a palavrinha que pode funcionar também como uma conjunção. Vamos voltar a esse exemplo aqui, ó. O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. A minha dúvida é, será que esse que é uma conjunção ou é um pronome relativo? Se eu estou na dúvida, eu faço a substituição por o qual ou a qual. Como no caso é o jogo e é masculino, então eu vou usar o qual. Então, o jogo, o qual decidirá o campeonato, será no domingo. Então, eu consegui fazer a substituição. Logo, esse que é um pronome relativo. Ok? Ela saiu assim que eu cheguei. Será que esse que aparece aí é um pronome relativo? Vou substituir. Ela saiu assim o qual eu cheguei. Opa, não deu para substituir. Então, esse que aparece aí não é pronome relativo. Então, para que você possa identificar quando o que é pronome relativo, pense que ele pode ser substituído por qualquer uma dessas palavrinhas. O que significa que quando você estiver usando um elemento, no caso aí um pronome relativo, fazendo referência a coisa, pessoa ou lugar, você pode usar que ou qualquer um desses daqui, ó, porque eles são usados com a mesma finalidade. Diferente do onde, que só pode se referir a lugar. Esse é o lugar onde eu nasci. Essa é a escola onde eu estudo. Então, estou me referindo a lugar. Não posso usar onde se referindo a nenhum outro elemento. Cujo, cuja, cujos e cujas são usados para se referir a substantivos ou pronomes e são usados para dar ideia de posse. Esse é o autor de cuja obra conversamos. Então, a obra pertence ao autor. Então, se vocês ainda não anotaram, anotem aí. Cujo, cuja, cujos e cujas são usados para dar ideia de pertencimento, dar ideia de que aquilo pertence a alguém. Esse é o menino de cujo livro peguei emprestado. Então, lembrar que não existe cujo o e nem cuja a.
É cujo e cuja. Não existe o artigo no final, tá? E eu uso quem para me referir à pessoa. Aquele ator foi quem levou o prêmio. Essa é a menina de quem falamos. Então, toda vez que eu quiser me referir a uma pessoa, eu uso quem. Ok, pessoal? Só uma revisão rápida dos pronomes relativos. Foi o conteúdo da aula de sexta-feira. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok? Dá um ok aí para mim, para eu saber se está tudo bem. Beleza, ok. Obrigada, Maria Luísa. Então, para nós continuarmos, página 12, concordância verbal com os pronomes que e quem. É interessante destacarmos que nós temos vários pronomes que nós observamos ali. O qual, a qual, cujo, cuja, quem, onde, que. Mas nós só temos que estar atentos à concordância verbal do que e quem. Porque os demais, eles são utilizados e a concordância é feita automaticamente. Esse é o lugar onde nasci. Observem que nasci se refere a eu. Então, o onde que aparece aí, ele não modifica em nada a concordância. Enquanto os pronomes que e quem, eles precisam de uma atenção especial porque eles permitem concordâncias diferentes. Vamos lembrar aqui qual é a regra geral da concordância. Basicamente, nós sabemos que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, não é isso? É o óbvio e é a regra geral. Carla leu o livro, Carla e Mateus leram o livro. Mateus e Maria leram o livro. Eles. Nós lemos o livro. Eu e Mateus lemos o livro. Então, eu faço a concordância do verbo com o sujeito. Se é sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Ok. Mas quando eu tenho orações em que aparece a presença dos pronomes que e quem, nós temos que observar o seguinte. O pronome que, quando ele aparece no sujeito da oração, o verbo vai concordar com o referente, o antecedente, ou seja, o termo a que ele está fazendo referência. Então, toda vez que aparece o pronome que para a gente, funcionando como pronome relativo, a concordância é feita com o termo anterior. Como assim? Foi aquele cachorro que salvou a criança. Cachorro, ele, né? Se eu for substituir por um pronome, ele salvou. Observem que o verbo salvou fez a concordância com o cachorro. Foi aquele cachorro ou foram aqueles cachorros, se fosse no plural, foram aqueles cachorros que salvaram. Porque agora eu coloquei cachorros no plural. Então, o que, ele tem uma regra única. Ele sempre vai fazer a concordância com o elemento a que está fazendo a referência. Retomando aqui, cachorro, singular, usei o verbo no singular. O cachorro salvou. Cachorros, no plural, usei o verbo no plural. Salvaram. Ok, pessoal? Usei o que, faço a concordância com o elemento referencial. Quando eu tenho o quem ele já tem duas possibilidades. Primeiro, ele permite a mesma regrinha do que. O sujeito da oração pode fazer a concordância com o antecedente, como aqui, ó. Fomos nós quem vimos a cena. Então, vimos se refere a nós. Portanto, eu faço a concordância com o antecedente. Tá, até aí ok, porque é a mesma regrinha do que, não é verdade? Então, eu posso guardar assim, tanto o que quanto o quem fazem concordância com o elemento antecedente. Ok, a regra é única aqui. Entretanto, há uma exceção. O quem, ele também permite, ou seja, ele permite que você, ele possibilita que você faça a concordância com o verbo na terceira pessoa do singular. Soa estranho, Julie, mas é permitido na gramática. Geralmente, nós não utilizamos, né? Mas quando você vê uma construção, uma oração desse tipo, não está errado. E é aí que a gente precisa ficar ligado. Porque, olha só, fomos nós quem viu. Soa estranho, né? Você fala, poxa, nós vemos. Né? Nós vemos, deveria usar o verbo assim. Só que o pronome relativo quem, ele permite que você use a terceira pessoa do singular. Ele. Então, ele viu.
fomos nós quem viu a cena. Então, por mais estranho que seja, está correto. Então, como que eu vou guardar? A regra básica de que tanto o que quanto o quem fazem concordância com o antecedente. Ok, ó. Que e quem fazem concordância com o antecedente. Me lembrando ainda que o quem também permite a concordância na terceira pessoa do singular. Ele ou ela. Ok? Foi o que a Julie colocou aí, ó. É bem estranho, a gente não costuma fazer esse tipo de concordância. A gente até diria que quando você vê alguém falando, fomos nós quem viu a cena, nossa, está estranho, está errado. Mas é permitido dentro da gramática. Então, eu sugiro que vocês vão aí, circulem essa segunda opção aqui e coloquem, prestar atenção. Né? É uma exceção ali, fugiu a regra básica, é uma exceção, mas precisa ficar atento porque está correto. Certinho, pessoal? O conteúdo é só esse aí. Lembrar que o que e o quem fazem referência concordam com o antecedente, enquanto o quem permite a concordância em terceira pessoa. Então, nós vamos fazer juntos as atividades que se encontram aí nas páginas 13 a 15. Então, passem aí para mim lá na página 13. Não vou ler o texto, eu vou fazer um comentário no geral, porque meu objetivo maior é a parte gramatical. Nós temos aqui uma espécie de sinopse do livro A Menina que Roubava Livros. Não sei se vocês já leram, mas o livro conta a história aí de uma menina que ela, na verdade, quem conta a história é a Morte, né? Essa menina, ela roubava os livros e lia escondido numa época em que a Alemanha queimou todos os livros, em que difundir a cultura, difundir aí a literatura foi proibida. Então, ela passou a ter como uma forma de consolo, de conforto, a leitura. Então, ela roubava os livros e levava para o porão, onde ela estava escondida, para ter leitura, para ter acesso a esse conhecimento. E a gente descobre depois que quem conta a história é a própria Morte, que acompanhou todo o sofrimento da menina ali. Mas partindo dessa ideia aí, da sinopse que nós temos aqui, vamos lá para as questões 1, 2 e 3, que estão relacionadas exatamente à análise do livro. Só lembrando aí, o que é uma sinopse? A sinopse é um resumo da história. Quem faz uma sinopse não emite opinião, não expressa sentimentos nem emoções. É aquilo que nós encontramos quando lemos vamos comprar, um livro, e aí você lê lá na orelha ou no comentário, na contracapa atrás, é um resuminho. Ou quando você vai, hoje a gente nem faz mais isso, né? Mas antigamente ia-se muito às locadoras alugar um filme, ou quem compra ainda DVD, você tem a sinopse, o resuminho. Ou quem vai ao cinema e quer saber o resumo do filme. Então, você lê no jornal ou até mesmo no cartaz na parede a sinopse, o resumo. Ou assistir um filme na internet, Netflix, você procura o quê? O resumo ali, que é a sinopse. Então, você não encontra na sinopse nenhum comentário pessoal, nenhuma expressão pessoal, nenhuma subjetividade, nenhum elemento que demonstra que o autor está se posicionando contra ou a favor a obra, o livro, o filme, a história que está sendo contada. Então, vamos lá. Nas últimas linhas do texto, lemos a seguinte expressão. Um dia, todos irão conhecê-la, mas ter a sua história contada por ela é para poucos. Tem que valer a pena. Os pronomes destacados têm como referente tanto lá quanto ela referem-se à Morte, que é a narradora da história. E aí vocês precisariam ler esse texto aí em cima e até mesmo ter um conhecimento do que conta a história. E isso fica bem nítido para a gente com a leitura do texto. Então, tanto lá quanto ela fazem referência à morte. Com base na sinopse do livro, é possível inferir que a protagonista tinha um bom relacionamento com o pai adotivo, mas não com a mãe. Que é a história que nós temos aí da pequena Elisel, né? E ela tem um relacionamento bacana com o pai, mas ela morre de medo da mãe. Ambos são pais adotivos. Ok, pessoal, até aqui? Amém. Ok? Júlia, fecha o microfone. Júlia, fecha o microfone, meu bem, por favor. Ok. Questão 3. A questão 3, ela já trabalha com a ideia de destacar os antecedentes.
Retomando aqui, eu deixei a resposta para vocês estarem observando, mas eu vou fazer toda a explicação. Deixei a resposta aí, caso vocês percam alguma coisa, para estarem anotando. Mas não se preocupem só anotar, prestem atenção às explicações. Então, quando a gente fala de antecedente, significa que nós estamos utilizando os chamados pronomes relativos. Então, nessa questão 3, eu tenho assim, ó. Circule o antecedente dos termos destacados, ou seja, a quem está se referindo o pronome. Depois, reescreva os períodos substituindo esses termos por o qual, a qual, os quais, as quais. Significa que você terá que olhar se o elemento a qual está fazendo referência é masculino, singular ou plural, feminino, singular ou plural. Então, vamos lá. Foi o primeiro de vários livros que Lisel roubaria ao longo dos 4 anos seguintes. Esse que aparece aí está se referindo a que elementos? Vários livros. Vários livros que. Estão vendo? Então, ela roubou vários livros. Então, esse que está fazendo referência a vários livros. Conseguiram, pessoal, entender o que está sendo pedido aqui? Ficou claro para todo mundo? Ok, então. Então, o elemento que é o nosso pronome relativo, está fazendo referência a vários livros. Fazendo a substituição, nós vimos que vários livros é uma expressão no masculino e no plural. Então, eu vou substituir por os quais. Foi o primeiro de vários livros, os quais Lisel roubaria ao longo dos 4 anos seguintes. Então, além de substituir, eu fiz ali, além de indicar a referência, eu fiz a substituição também pelo pronome adequado. A menina que roubava livros. Que roubava livros. Esse que se refere a quem? A menina. Então, nosso elemento a ser circulado é a menina. A menina, singular, feminino. Então, vou usar a qual. A menina a qual roubava livros. Ok? Letra C. Max van der Burg, o judeu do porão, o amigo quase invisível de quem ela prometera jamais falar. Então, agora eu tenho de quem. De quem se refere a uma pessoa, né? Quem se refere a uma pessoa. Sempre é usado com esse sentido. Então, quem ela prometeu jamais esquecer. Quem está se referindo ao amigo quase invisível. O amigo quase invisível. Fazendo a substituição, o amigo quase invisível indica para a gente masculino, singular. Então, eu vou usar o qual. Só que vocês precisam estar atentos, porque aqui nós temos de quem. Então, eu tenho a preposição de. Então, eu vou usar do qual. O judeu, o amigo quase invisível, do qual ela prometera jamais falar. Quem promete falar de algo, de alguém. Então, eu preciso usar a preposição. Há outros personagens fundamentais na história. Seu melhor amigo e o namorado que ela nunca teve. Ou a mulher do prefeito, sua melhor amiga, que ela demorou a perceber como tal. Então, o namorado que ela nunca teve. Esse que se refere à expressão o namorado. E que ela demorou a perceber, esse que se refere a sua melhor amiga. E aí, fazendo a substituição, o namorado, o qual, né? Porque namorado é masculino singular, o qual ela nunca teve, e substituindo aqui, a qual ela demorou a perceber, porque se refere à melhor amiga, que é feminino singular. Ok? Dando continuidade, questão de número 4. A questão de número 4 diz assim, tem a letra E ainda. Calma aí, então, vamos retomar aqui, aquela questão 3. Tem a letra E. Mas só quem está ao seu lado sempre e testemunha a dor e a poesia da época em que Lisel teve sua vida salva diariamente pelas palavras. E aí nós temos marcado ali os pronomes em que, se referindo à época, deixa eu mostrar aqui, em que
se referindo à poesia da época, né? A dor e a poesia da época, é isso? Deixa eu ver aqui. Mas só quem está ao seu lado, sempre testemunha. Não, se referindo à época, só época. A época em que ela teve sua vida salva. Então, nós vamos circular só a época. Eu sei que estava a resposta aqui, né? Podia ter olhado a resposta, mas eu estava querendo entender aqui, tá, pessoal? Então, época em que, se referindo à época. E aí, nós vamos observar aqui que na hora de fazer a substituição, a dor e a poesia da época na qual ela teve a sua vida. Por que que eu usei o na qual? Eu uso a qual porque época é feminino singular. Mas eu usei na qual porque eu tenho a preposição em aqui. Em mais a, formando na, que é a nossa nova preposição contraída. Então, na qual ela viveu. Certinho? Questão 4, então, questão 4 agora, então, terminamos a 3, dando continuidade. Complete as orações com os verbos entre parênteses, fazendo a concordância adequada. E aí nós vamos lembrar, o que sempre faz concordância com o antecedente. E o quem faz a concordância com o antecedente com a terceira pessoa. O rapaz que, aí eu tenho o verbo enterrar, seu irmão deixou cair o livro na neve. O que pede a concordância com o elemento anterior. Então, eu tenho rapaz no singular. Então, o rapaz que enterrou seu irmão. Por que ele deu duas opções? Porque nós não sabemos o tempo verbal. O rapaz que enterrou ou que enterrara. Qualquer um dos dois ali podem ser usados. Observem que todos os dois estão indicando singular. Nós não sabemos o tempo verbal. As pessoas que... Verbo enterrar de novo, seu irmão deixaram cair o livro na neve. Pessoas, plural, então pede verbo no plural. Então, enterrar, no plural, as pessoas que enterraram. Tanto na primeira oração, no primeiro exemplo, quanto no segundo, nós temos o uso do pronome relativo que. Significa que a regra será a mesma. A concordância deve ser feita com o elemento anterior. De uma frase para outra, houve variação do verbo enterrar. Por quê? Observem que aqui eu usei no singular e aqui eu usei no plural. Então, houve variação? Sim. Por quê? Porque o sujeito era diferente. O pronome relativo que ele tem que concordar com o sujeito. E na primeira oração eu tinha um sujeito no singular e na segunda eu tinha um sujeito no plural. Vocês não precisam anotar a resposta do jeito que está aqui, tá? Houve variação? Sim. Por quê? Porque o sujeito mudou em cada uma das orações. Em uma estava no singular, em outra estava no plural. Ou porque o verbo concorda com o sujeito. E o sujeito era diferente, ou a pessoa gramatical do sujeito era diferente. Podem escrever com as palavras de vocês. Conseguiram entender a questão, então? Lembrando que o que pede a concordância com o antecedente, vocês só tinham que observar se o antecedente, que é o sujeito, estava no singular ou no plural. Certinho? Questão de número 5. A questão de número 5 diz assim: complete os períodos seguindo as indicações entre parênteses. E aí nós vamos observar que, nos 4 exemplos que nós temos aqui, foram utilizados o pronome relativo quem. O quem, ele permite as duas possibilidades de concordância, ou com o antecedente ou com a terceira pessoa. E aí nós temos aqui, entre parênteses, a explicação de como será feita a concordância. Ó. Durante 4 anos, fomos nós quem? Ele pediu para usar o verbo proteger, concordando com o antecedente. Concordando com o antecedente é nós. Então, fomos nós quem protegemos. Observe que ele direcionou, concordando com o antecedente. Então, nós é o antecedente, nós protegemos. Na letra B, ele pediu o seguinte: durante 4 anos, fomos nós quem? Ele pediu para usar o verbo proteger, mantendo a concordância na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa é ele. Ele protegeu. Então, fomos nós quem protegeu.
Na letra C, fui eu quem mandou concordar com o antecedente. O antecedente é eu. Então, eu indiquei. Fui eu quem indiquei o livro. E na letra D, ele pediu para usar o verbo indicar, fazendo a concordância na terceira pessoa do singular. Então, fui eu quem indicou, porque o verbo na terceira pessoa seria ele indicou. Então, só para vocês estarem observando que há essas duas possibilidades. Certo? Perguntinhas? Ok. Posso dar continuidade ou tem alguém ainda anotando? Beleza. Questão 6. Assinale os títulos de livros, filmes ou músicas que apresentam pronomes relativos. Em seguida, reescreva-o substituindo o pronome que por o qual, a qual, os quais, as quais. Essa é uma questão bem fácil, pessoal, porque nós vamos lembrar o quê? Se eu tenho dúvida de qual é a função do que, eu tenho que fazer a substituição. Por isso que ele já mandou fazer a substituição. Você pega a letra A, deu para substituir, então é pronome relativo. E aí você já faça a substituição. Ó. O homem que copiava. O homem masculino singular. Então eu vou usar o qual. Deu para substituir o homem o qual copiava. Então você já faz a substituição e já marca aqui em cima, porque esse que é um pronome relativo. É nesse esquema que nós vamos fazer, então. Vamos marcar a letra A, porque eu consegui fazer a substituição. As mentiras que os homens contam. As mentiras, feminino, plural. Então, eu vou substituir por as quais. Vamos ver se dá para fazer a substituição. As mentiras, as quais os homens contam. Deu para substituir, então é pronome relativo. Letra C. O homem que sabia javanês. O homem. Homem é masculino singular, substituindo o qual. O homem, o qual sabia javanês. Então, também é pronome relativo, eu fiz a substituição. Poesia que transforma. Poesia feminino singular. Então, eu uso a qual. Poesia a qual transforma. Ok. Fiz a substituição, é pronome relativo. Então, as alternativas A, B, C e D, em todas elas, o que aparece como pronome relativo. E nós podemos fazer a substituição. Na letra E, para não dizer que não falei das flores. Antes do que, eu não tenho referente, vocês estão vendo? Não dizer que não falei. Vamos tentar substituir, mesmo que a gente não identificou o referente. Para não dizer o qual não falei das flores, as quais não falei das flores, como nós não temos um referente, nós não conseguimos fazer a substituição. Então, não é pronome relativo, porque o pronome relativo precisa identificar o referente. Então, a letra E não é. Que país é esse? Antes do que, eu nem tenho nada. Eu não tenho referente. Então, o que aí, ele é apenas um pronome que funciona como pronome interrogativo, né? Que é uma pergunta indireta. Então, eu não posso dizer o qual país é esse, os quais país é esse, não tem substituição. Então, a letra E e a letra F, o que não funciona como pronome relativo. Se você quiser anotar, de curiosidade, na letra E, o que funciona como conjunção e na letra F, o que é um pronome interrogativo. Só de curiosidade, se você quiser anotar. Na letra E, o que é uma conjunção e na F é um pronome interrogativo. Na letra G, eu tenho o menino que vendia palavras. O que se referindo a o menino. Então, eu vou substituir usando o qual, porque menino é singular e masculino. Então, o menino, o qual vendia palavras. Ok, pessoal? Certo para essa questão? Questão de número 7. A questão de número 7 diz assim: explique a concordância dos verbos destacados nas frases a seguir. E aí nós vamos observar que na frase da letra A, nós temos o pronome relativo quem, e na frase da letra B, eu tenho o pronome relativo que. Seremos nós quem fará o trabalho. Eu tenho o pronome relativo quem,
a concordância foi feita aqui, então, com a terceira pessoa do singular, porque é permitido quando nós temos o quem. Então, o verbo fazer fez a concordância na terceira ou com a terceira pessoa do singular. Certo? Letra B. Foram os alunos que deram a ideia ao diretor da escola. Agora eu tenho o pronome que. O pronome que obriga-nos a fazer a concordância com o referente, com o anterior. Então, foram os alunos que deram a ideia. Portanto, o verbo dar concorda com o antecedente alunos. Ou concorda com o antecedente que está no plural. Fica a critério de vocês como estarão respondendo isso aí. Então, essa questão 7, ela foi, na verdade, uma forma da gente revisar o conteúdo. Por quê? Nós vamos sempre estar atentos para o fato de que a regra é básica. O que e o quem são pronomes utilizados fazendo referência com o elemento anterior, com o antecedente. Entretanto, o quem permite também a concordância na terceira pessoa. Perguntas? Dúvidas? Ok até aqui? Certo, então? Preciso esperar alguém ou posso dar continuidade? Ok, né? Então, eu vou pedir para vocês que já estão com o caderno de atividades em mãos para passarem para a página 16. Eu vou iniciar aí dando uma pincelada, porque, na verdade, esse conteúdo de período simples e composto, nós já estudamos ano passado. Então, nós vamos revisar aí um pouquinho. Então, vamos relembrar, na verdade. Quando falamos de período, antes da gente chegar ao período, aí vocês vão lembrar que nós estudamos frase, oração e período, não é isso? Frase, todo enunciado de sentido completo que transmite uma informação. Pode ou não ter verbo. Se eu chegasse e gritasse fogo, só tem a palavra fogo, todo mundo vai entender que tem alguma coisa pegando fogo e vai sair correndo. Se eu chegasse e dissesse, está pegando fogo, agora eu organizei a oração e usei a locução verbal, está pegando, mas a informação é a mesma. Então, na primeira eu tenho fogo, eu tenho uma frase nominal. Na segunda eu tenho está pegando fogo. Como eu tenho a locução verbal, isso aí, é verdade, Júlia, eu tenho uma frase verbal que é chamada de oração. Dentro da ideia de oração, nós vamos para o período. Então, toda oração tem um verbo. Todo período é uma oração. Então, vou pegar aqui. Carla explicou a matéria. Eu tenho aqui uma oração, porque eu tenho o verbo explicou, e eu tenho um período. Por que é um período? Porque você tem aqui a ideia de que há uma oração inserida ali, porque há um verbo. E é um período simples, porque só tem um verbo. Então, nós vamos delimitar período simples, quando você tem uma única oração. Fernanda comeu o lanche todo. Período simples. Período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Fernanda comeu o lanche todo, mas continuava com fome. Então, essas revisões que nós estamos fazendo aqui, nós já estudamos. Entretanto, daqui para frente, nós vamos partir para a análise do período composto. Então, é o que vai surgir de novo. Então, a gente precisa estar lembrando. O período simples, ele não tem classificações. Ele é só simples e acabou. Porque ele só tem uma oração. Então, a gente diz apenas que é um período simples. O período composto, como ele permite duas ou mais orações, eu poderia dizer, Fernanda comeu o lanche todo, mas continuava com fome. Fernanda comeu o lanche todo, bebeu todo o suco, pediu, mas, entretanto, continuava com fome. Olha quantos verbos eu coloquei. Então, meu período se torna composto quando eu tenho a existência de dois ou mais verbos. Até aí, tudo bem. São as atividades que vocês estarão fazendo que estão nas páginas 17, 18 e 19. Ok. Entretanto, quando eu tenho um período composto, eu posso ter um período composto por coordenação ou por subordinação, que é o que vai entrar de novo. Antes de eu continuar a mostrar o que vem de novo, alguém tem dúvida ainda entre período simples e composto?
Alguém ainda não entendeu essa diferença aí? Preciso repetir para alguém. Se alguém tiver com dúvida e quiser colocar no privado, porque está com vergonha, pode ficar à vontade. Tá tudo ok? Nenhuma dúvida? Então, nós vamos nos prender agora ao estudo do período composto. Então, o período composto, ele vai se dividir para a gente em coordenado ou subordinado. Eu vou pegar só alguns exemplos, que a gente só está introduzindo hoje o conteúdo. Amanda saiu de casa. Período simples. Só tem um verbo, saiu. Quero transformar em período composto. Amanda saiu de casa, porém chegou atrasada ao serviço. Acrescentei uma informação. Primeira oração, Amanda saiu de casa. A segunda, chegou atrasada ao serviço. Eu uni as duas por meio de uma conjunção, que foi o porém, que é uma conjunção, dá continuidade para a gente aí, mas nos demonstra, nos prova, tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Cristiano, fecha o microfone, por favor. Mas nos leva a compreender que as orações são chamadas de orações independentes. Por quê? Acompanham comigo aqui. Vamos separar as duas orações. O sujeito é o mesmo. Estamos falando de quem? De Amanda. Então, eu digo, Amanda saiu de casa, Amanda chegou atrasada. Essa é uma oração coordenada, porque as orações são independentes. Diferente da segunda, a menina correu para o quintal. Aqui é um período simples. Vamos formar um período composto. A menina correu para o quintal assim que eu cheguei. Vamos tentar separar aqui esse período composto. A menina correu para o quintal. Eu cheguei. Tá, eu cheguei e aconteceu o quê? Observem que na primeira, quando eu digo porém chegou atrasada, é como se eu dissesse Amanda, porém, chegou atrasada. Então, eu tenho continuidade. Quando eu digo assim que eu cheguei, a pergunta é, assim que eu cheguei, aconteceu o que, afinal de contas? Então, nesse caso, eu tenho um período composto por subordinação. Então, para a aula de hoje, eu só quero que vocês relembrem o estudo do período simples e composto para estarem fazendo as atividades das páginas 17, 18 e 19. E para a gente já entender, porque nós iremos continuar o estudo do período composto por subordinação, que é o que vem de novo, nas aulas seguintes. Então, lembrando que se eu consigo separar as orações, eu tenho orações coordenadas. Se eu não consigo separar, significa que elas são subordinadas. O que é algo subordinado? Que depende, que precisa de outro. Alguém subordinado é alguém que tem que respeitar, tem que obedecer às regras de outro. É assim que acontece na oração subordinada. A oração assim que eu cheguei, ela só existe se a gente tiver a primeira oração. Ela não tem existência própria, ela não consegue fazer nada e nem passar informação nenhuma sozinha. Certinho, pessoal? Ok até aqui? Então, encerrando a aula, aguardem só um momentinho.